Bom, boa noite a todas e todos e todes. É com muita alegria que a turma do curso de noturno de Museologia da Escola de Museologia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, apresenta hoje a mesa redonda Cine Debate, Por Trás do Palco, a Pandemia e Eu. Nesse evento será exibido o curta-metragem Eu Drag Isolada, roteirizado e dirigido por Rafa Bittencourt e produzido por Anderson Lima. Estrelando o curta temos Drag Tiffany, interpretando a personagem drag queen Berê Star. O curta se passa durante a pandemia da Covid-19 e retrata a drag queen Berê Star, que atravessa o isolamento mergulhada em questões pessoais nem tão glamourosas, onde enfrenta a solidão, o medo e incerteza sobre a sua vida e carreira. Hoje na mesa redonda temos como convidados Rafa Bittencourt, diretor cinematográfico, ator, produtor de eventos e audiovisual, e atualmente dedicado à produção de conteúdos em vídeo para redes sociais. Cursou rádio e TV na Universidade Bandeirante e ainda fez escola de cinema na Latin American Film Institute. Hoje temos também a drag Tiffany, drag queen, apresentadora, humorista, formada em gestão de eventos e atuante no ramo há 18 anos. Todos os contatos profissionais dos convidados estão na descrição da live, caso alguém tenha interesse em contactá-los. Bem, primeiramente gostaríamos de agradecer imensamente por vocês terem topado participar desse evento conosco, pela disponibilidade. É realmente muito gratificante nós, como turma, conseguimos contar com vocês para esse debate, que tenho certeza que será muito frutífero e inspirador. Bem, gostaríamos também de agradecer à Escola de Museologia, ao professor Ivan Coelho de Sá, à professora Andréa Costa, à professora Júlia Moraes, que contribuíram e nos deram fôlego para a realização deste evento. O link para a emissão dos certificados para ouvintes será disponibilizado aí no chat do YouTube, então fiquem atentos. Bom, daremos início agora à exibição do curta-metragem, para em seguida abrirmos a apresentação e a fala dos convidados e as perguntas que nossa turma realizou a eles. Yuri pode rodar a exibição na tela e boa sessão para todos. O que é drag? É leveza, glamour, animação, diversão, resistência, conteúdo, qualidade, inteligência. Drag é tanta coisa. Esse trabalho de drag na minha vida representa muita coisa. Eu posso me expressar da maneira que eu sou, de uma forma divertida, de uma forma lúdica, porém real. Levar a arte, levar a alegria, a diversão, mostrar às pessoas essa diversidade que a gente tem e que a gente é. As pessoas veem o artista drag
como uma figura que está 100% do tempo bem. É esse glamour. Em que outra profissão você vai encontrar um glamour como esse? Fala pra mim. Só que na verdade, não é bem desse jeito que acontece, né? Então, as pessoas conhecem o lado glamour, mas não conhecem o lado realidade. Fora aí de atuação e fora do momento que você está ali trabalhando. Porque o artista, ele vive uma realidade e a personagem vive outra. Como vocês podem ver, isso aqui é 100% coisa boa. Então, assim, ó, tudo isso aqui é preparado para trabalhar para vocês. E na vida do artista, que carrega tudo isso, não é 100%. Tem seus lados bons, mas também tem aqueles lados do perrengue. Bom dia, bom dia. Ô, bicha, deixa eu falar. Eu não sei se você tá vendo nos jornais, mas vai fechar tudo por conta do corona. Não vai ter boate, não vai ter festa, não vai ter evento. Eu vou ter que cancelar todos os trabalhos que eu tinha agendado, pelo menos pelos próximos 3 meses, tá? Eu não tive culpa, Bill. Um beijo. Ô, gente, mas eu não sei se tá todo esse babado que estão falando, não. O negócio é lá da China. Mas eu vou dar uma olhada, né? Vai saber. Um dia de semana no meio de março, com tantas portas bloqueadas ao público. Parece feriado, mas essa é a nova realidade das próximas semanas. Hoje, ainda algumas lojas insistiram em abrir, só que não adiantou muito. O movimento no centro da cidade caiu demais. A prefeitura calcula que mais de 90% do comércio aqui de São Paulo já tem... Gente, dá uma olhada aí, tá passando no jornal agora. Dá uma olhadinha. O decreto municipal que exige que as lojas físicas não funcionem, mas as vendas podem continuar pela internet. Quem insistir em desrespeitar... Bem, com a chegada da pandemia, tudo mudou. Primeiro, que foi um susto, porém eu achei que fosse durar apenas uns 2 meses, uns 3 meses no máximo. E isso me assustou bastante, porque eu vivo disso. Essa é a minha arte, esse é o meu ofício, esse é o meu trabalho. Então, você imagina quantos artistas ficaram parados, que não tem nenhuma outra fonte de renda, precisou parar por conta dessa pandemia. Algo que não atingiu a todos, óbvio, mas para nós, a classe artística, foi um verdadeiro caos. A galera de eventos parou e o meu trabalho automaticamente fez assim. As boates fecharam, as empresas deixaram de contratar para ações e isso mexeu muito, muito diretamente com o meu trabalho. Quando eu me vi, estava dentro de casa, isolada. Puta que pariu! Tudo para, menos as contas. Ô, saco! Eu não sabia quando eu ia voltar a trabalhar.
Eu não sabia quando eu ia voltar a pisar em um palco, quando eu ia poder glamorizar para as pessoas, levar brilho, alegria, diversão. Tudo isso me deixou muito ansiosa. Muito ansiosa porque além do lado artístico, do lado artista, do lado glamour, eu tinha as minhas ansiedades pessoais. Ah não, tem que mandar um áudio pra essa bicha. Cadê meu aqué? Cadê meu dinheiro? Oi, Bi, tudo bom? Tô esperando o dinheiro, viu? A situação não tá fácil, ficar sem trabalhar todo esse tempo. Tô esperando você depositar o meu dinheiro. Eu não sabia como que eu faria para pagar as minhas contas. Amiga, eu sei que tá difícil. Não é só pra você, não. Muita gente demitida, gente passando fome. Esse tempo todo sem poder trabalhar quebrou todo mundo. E eu nem tenho como te ajudar, porque também tô sem nada. Tem umas amigas fazendo mutirão pra arrecadar a cesta básica pra doação. Eu vou inscrever a senhora. É o que eu posso fazer pra ajudar. Gente, que situação. A bicha agora vai ter que receber a cesta básica pra viver. Ah, não. Isso é desaforo. Não tem, ela vai ter que me ajudar de alguma forma. Se vira, se vira. Amiga, desse jeito não dá. Eu preciso de uma ajuda. Eu não tenho o que fazer. Os eventos tudo parado. Todo esse tempo sem trabalhar. A boate fechada. E agora? Não, arruma um jeito aí. Uma possibilidade de você me ajudar. Cesta básica, bicha. Cesta básica. Ajuda. Mas, bicha, cesta básica? Ai, que absurdo, gente. A que ponto chegamos? O fato de não poder me montar, não poder sair, mexe muito comigo. Porque uma das coisas mais importantes para mim é isso. É a minha arte. É o meu alter ego que a gente transmite para as pessoas coisas boas, emana as coisas boas e recebe também coisas boas. Quando você joga para o universo coisas boas, você recebe coisas boas. Quando você joga para as pessoas coisas boas, você recebe coisas boas. E quando você não tem mais isso? E quando você não tem para quem jogar nada? Você recebe o que em troca? Solidão, incertezas, medos ou nada. E quando você tá sozinha dentro de casa, esses dias são péssimos, porque você começa a pensar até onde essa arte te alimenta no momento em que você não pode fazer as coisas que você gosta de fazer, que você quer fazer e que você tem prazer em fazer. Então vão se acumulando coisas e você vai se perdendo no meio do caminho. O pessimismo o envolveu. Começou a crer que uns nasceram para a vitória e outros para o fracasso. Uns para o palco e outros para a plateia. O que você faria depois de tantos fracassos? O que você faria se fosse abandonado pelas pessoas mais próximas? Que atitude tomaria se fosse despedido do emprego em que colocou todo o seu futuro? Que reação teria se atravessasse uma crise financeira tão grave que não tivesse nem dinheiro para pagar o aluguel da sua casa? Qual seria sua postura se fosse criticado publicamente e as pessoas ao seu redor desacreditassem completamente de você? Muitos simplesmente desistiriam dos seus sonhos. Sabe uma coisa que me desesperou muito? Foi o fato de imaginar que a minha drag poderia deixar de existir. E isso mexeu muito comigo. Porque se essa é a maneira que eu encontrei
de me expressar, de levar a minha arte. E eu me realizo fazendo o que eu faço. A partir do momento que eu pensei na possibilidade de não poder fazer mais isso, eu estava perdendo um pedaço de mim. Com isso vieram sentimentos também novos que eu nunca havia sentido. Triste, sem saber se eu poderia continuar fazendo a minha drag, de levar a minha arte, de conseguir cativar pessoas, entreter pessoas, divertir pessoas. Tudo isso que eu faço para as pessoas, eu me incluo nessas pessoas, porque eu me divirto, eu consigo me entreter. Às vezes a gente está cercada de um monte de gente, mas mesmo assim sente uma solidão. Sente essa solidão porque pode ser tudo muito vago. Por exemplo, você está ali numa boate, você está ali cercado de pessoas, só que ao mesmo tempo, quem dali te conhece realmente? Quem dali conhece você a fundo? Quem sabe os seus anseios, seus problemas, a sua realidade? Então, você olha para o lado, olha para o outro, tem muita gente. Mas de fato, você está sozinha. Eu tive que olhar para mim. Eu tive que lidar com todos esses problemas. Não dava para eu resolver depois. Não dava para eu ir para um barzinho, tomar uma e ficar doida para esquecer o que aconteceu. Tudo isso que aconteceu foi para a gente se organizar, foi para a gente se olhar, para a gente se entender essa bagunça que tem dentro da gente. Entender tudo que estava acontecendo. O problema é seu. Resolva com o que você tem. O problema está aí. Agora é você e ele. Não é a balada, não é a música, não é aquela colocação. Você é responsável por organizar a sua própria bagunça. Bagunça essa causadas por nós mesmos ou não? Fica aí uma reflexão. Essa faxina interna é um desafio que a gente tem. É um desafio porque você é obrigado a se resolver com você mesmo. Na sua boca eu viro fruta, chupa que é de uva, chupa, chupa, chupa que é de uva. Na sua boca eu viro fruta, chupa que é de uva, chupa. A ideia super criativa de Berê Star foi: vamos fazer animação online. Vamos levar alegria para as pessoas virtualmente. Pois bem, foi assim que tudo aconteceu. Uma nova estratégia, uma coisa que até então nunca tinha sido vista no meio das drags. E eu fui a precursora. Fiz essa animação virtual e foi um sucesso.
obrigada! Amo vocês! Ui! Preciso tomar alguma coisa. Galera, que energia lá em cima. Tiveram vezes que mesmo triste, eu tive que trabalhar. Eu tive que levar alegria. Eu tive que entreter, eu tive que fazer rir sem querer rir, sem poder rir, sem estar com vontade de rir. É o meu ofício, é o meu trabalho, é a minha escolha. E essa escolha, ela independe do meu estado de espírito. Não sei se vocês vão compreender tudo isso, vocês vão entender, mas às vezes a gente não tá bem. E tem que fazer o bem. E bem feito. E isso só sabe quem passa. Pera. Ai, pera. Achei que eu já tivesse descoberto tudo ao meu respeito. Tudo que eu poderia fazer, tudo que eu poderia ser, todos os meus medos, incertezas. Mas eu acredito que ainda não descobri tudo. Não descobri tudo sobre a minha pessoa, não descobri tudo sobre a minha capacidade, não descobri tudo sobre as minhas incertezas, sobre tudo aquilo que eu quero, posso e vou viver. Que lindo! Que lindo! Bridge, glamour, sofisticação, diversão, mas também humana, carente, real, que sente dor, que sente falta, que sofre e que é gente, assim como você. Que delícia! My dear, I'll give you 60 seconds to disappear. Azul da cor do mar. And if you don't get out of here, viver. A gente só sabe viver, né? who knows? Então eu vou viver. 'Cause I've been trying to find out if an angel bends or breaks. Que passa por dificuldades, que tem as suas tristezas, e um dia tá bom, no outro não quer nem levantar da cama. Que sorri, querendo chorar, que consola, mesmo precisando de consolo.
teremos um novo normal, uma nova realidade, uma nova perspectiva da vida. Ai, os sonhos de Verei estar uma artista internacional, talvez. Sonho pequeno e sonho grande são sonhos. Então quem determina o tamanho do seu sonho é você. Bora sonhar. Vamos sonhar. Nunca é demais sonhar. Temos que sonhar grande. Ah, eu sempre acho tão incrível quando eu assisto. Tem um negócio dentro da taça. Tem um negócio. Então, gente, vamos abrir para as perguntas. Eu primeiro gostaria, em nome da turma, de parabenizá-los, né? Não só pela atuação, a roteirização, a direção do curta, como também pelo espaço que vocês proporcionaram através dessa obra, né? Para que outros artistas se vissem representados e, de alguma forma, confortados, né? No meio dessa situação que a gente vive hoje. Eu acho que esse tema é realmente muito tocante, de uma sensibilidade muito grande. Então, a gente vai iniciar agora o debate com algumas perguntas elaboradas pela turma. Só que os ouvintes que tiverem alguma curiosidade, se quiserem realizar alguma pergunta, tirarem alguma dúvida, pode deixar aí no chat do YouTube, que ao final dessa primeira rodada de perguntas a gente vai exibir elas aqui para os convidados. Então vamos lá, vamos começar com você, Rafa. Então, conta para nós, como que surgiu a ideia de se elaborar um curta com esse foco? Se existiu algum impulso externo ou algum impulso pessoal que tenha feito você enxergar a importância desse tema e se abordar esse tema nesse curta? Bom, primeiro eu queria cumprimentar todas e todos aí que estão acompanhando a gente, né? Desejar uma boa noite. Queria, antes de mais nada, parabenizar a turma, aos professores aí por colocar, né, a questão drag e, consequentemente, a questão LGBTQIA+, dentro de uma discussão tão interessante, né? E tão, assim, em tempos tão difíceis que a gente vive, para a gente é um alento, assim, dá até uma certa esperança de ver que essa galera que está vindo aí está vindo com essa visão, né, de colocar a questão drag no centro do debate acadêmico. Isso é sensacional. O que nos gerou o filme, né? A gente trabalha com eventos aqui, né? Eu trabalho como celebrante, produtor de eventos, então a pancada da pandemia foi imediata na gente, né? E aí a gente começou a produzir conteúdo, a gente começou a trabalhar um pouco mais com vídeo e surgiu, a gente tinha um projeto no Instagram chamado Festa na Live, a Tiffany participou de algumas edições, eu e a Tiffany já somos amigos há muitos anos, e a gente ia fazer uma edição da Festa na Live e a Tiffany não pôde participar, estava meio sintomática no dia, a gente falou, então, melhor, né, vamos, tudo bem. E aí ficamos de fazer um conteúdo depois, só que aí a gente não queria fazer um conteúdo comercial com a Drag Tiffany, a gente queria fazer um conteúdo artístico, né, por todas as possibilidades que o assunto drag proporcionam, graficamente, né, para o filme, enfim. A própria figura da Drag Tiffany, né, tem essa força que é muito interessante no vídeo, né? Então, a gente queria fazer alguma coisa mais artística. E aí surgiu a ideia de fazer um filme falando sobre esse momento, né? Da pandemia, sem necessariamente falar da doença, porque a gente não queria que fosse um filme pautado na questão do vírus e da doença, nada disso. Então, é da experiência humana com a solidão, com esse processo, né, de isolamento que todo mundo, de alguma maneira, sofreu alguma consequência, né?
Então, a gente decidiu juntar tudo isso, falou, bom, já que a gente quer fazer um conteúdo com a Drag Tiffany e queremos fazer, vamos fazer um filme, e aí começamos a juntar as peças e surgiu o roteiro aí de falar sobre uma drag isolada na pandemia, né? A Berê Star, ela só veio num outro momento, assim, porque a Berê Star também nasceu aí na mistura das ideias que a gente foi trazendo para chegar de fato na personagem que não fosse a Drag Tiffany. Isso era muito importante para a gente, porque se fosse a Drag Tiffany, a gente teria que ir para o campo documental. E a gente queria trabalhar no campo ficcional, né? Poder essa personagem ser coisas que, claro que a Tiffany é a base para todo o sentimento que está ali, porque de certo a Tiffany, como tantos artistas, tiveram essa experiência também do isolamento, né? Então o estímulo foi esse, assim, essas coisas que foram surgindo, essa oportunidade aí da gente fazer um conteúdo com a Tiffany, e a gente apostou na ideia de fazer um filme, um curta, sobre esse momento, né? A gente não sabia o tempo que ia durar o curta, a gente não sabia qual ia ser a história necessariamente do curta, a gente foi realmente muito orgânico, assim, o processo essa frase é da Drag Tiffany, ela que fala, até eu falei antes dela dessa vez. Mas o processo foi muito natural, assim, de fazer com que o filme surgisse, né? Ok, obrigada, Rafa. A gente vai passar para uma próxima. A gente também gostaria de saber se existe uma pesquisa, um levantamento de relatos e vivências de outros artistas drags, não só a Drag Tiffany, como você bem disse, que também ajudou vocês a construírem essa personagem, que é a Berê Star. Então, a gente gostaria de saber se também houveram outros relatos que vocês também levaram em consideração para a criação do curta. Relato direto, não. Assim, o que houve, falar de uma pesquisa, a pesquisa estava na gente, assim, na carne mesmo, né? Porque era a nossa vivência ali como artista, é, enfim, como parte desse mundo que foi impactado pela pandemia. Então, a gente era a própria pesquisa, né? Uma coisa que a gente falava muito ao longo do processo era de que a drag, ela era uma figura que ia representar ali dentro do contexto do filme toda uma gama de artistas, porque a história da Bem-Estar é a história de quase todo artista nessa pandemia, né? Então, a pesquisa estava entre os nossos amigos, artistas que a gente acompanha e que a gente vê a situação e que a gente vê cancelar evento e a gente cancelou evento também. Então, a pesquisa foi isso, assim, o momento que a gente estava vivendo mesmo, colocado no filme, né? E aí, assim, quando a gente começa a construir com a Tiffany, a personagem da Berry Star, a Tiffany também traz toda a vivência dela nesse processo, principal, né, não só pela questão da drag, mas o artista, o processo todo do isolamento, né? Assim, como eu falei, eu sou amigo da Drag Tiffany há muito tempo e, consequentemente, amigo do Flávio. Então, a gente se comunicou nessa pandemia, a gente sentia como é que estava um e o outro. Então, foi também meio que construído um pouco nessa base, né? Por esse caminho, né? E o que a gente quis também trazer, que fazia parte dessa pesquisa, por assim dizer, né? É que a figura drag, né? Ela é muito mais do que a gente vê no RuPaul, por exemplo. Né? A gente tem uma popularização aí muito grande da, da drag através da RuPaul, né? E tem, claro, o seu mérito nisso, eu sou super fã, sou suspeito de falar que eu assisto sempre tudo, mas é, a drag é mais que isso, a drag é um ser humano, e aí a gente queria colocar luz nessa pauta, de dizer assim, a drag, ela não está aqui como apenas um objeto de entretenimento, a gente quer colocar ela como um transmissor de um sentimento que é dela e que as pessoas precisam enxergar que existe, né? Então, essa complexidade em torno da figura da drag sempre foi muito presente na nossa vida, né? Sim, para quem é do movimento LGBT, quem está, enfim, eu tenho uma história com a arte drag, né? Então, é, a pesquisa estava aí, né? Então, por isso que foi muito natural mesmo a forma como a gente chegou a construir. Sim, acredito que até quem assiste o curta consegue reparar essa coisa pessoal, sabe? Que vocês colocaram coração nesse curta e vocês conseguem transmitir isso muito bem. Bom, agora a pergunta é para os dois. A gente gostaria de saber, aliás, durante o curta, a gente viu que o relato que a drag Berê Star faz é realmente sobre a sua experiência isolada,
tendo que lidar com sua própria solitude, questões pessoais, e acredito que todo mundo que assistiu realmente ficou tão sensibilizado, emocionado quanto qualquer outra pessoa, como a nossa turma ficou ao assistir o curta. E a pergunta é, a criação do roteiro para as cenas do Sofás, que são o relato em si, como ela surgiu, a criação desse roteiro? Foi a partir de um relato pessoal de você, Drag Tiffany? Ou, Rafa, você buscou outras inspirações? Acredito que você já até falou um pouquinho sobre isso, né? Não só a experiência da Drag Tiffany foi essencial para a criação desse roteiro, como a de todos os artistas, você mesmo que é envolvido com a criação de evento. Mas a gente queria ouvir um pouquinho mais sobre isso. Do roteiro, você falou do roteiro, né? Como foi a construção? Foi um processo de produção do Eu Drag foi bastante diferente do que eu estava acostumado a fazer em outras produções, né? A gente acaba em outras produções utilizando outras ferramentas, outros métodos. E para o Eu Drag a gente tinha algumas condições determinadas, né? De a gente fazer um filme, por exemplo, com uma única personagem, né? A gente tem a personagem da amiga que aparece na versão de um áudio, mas a personagem que a gente vê sempre é a Bella Star, é um filme de uma personagem só. Então, ah, isso é, de certa forma, para você criar um roteiro limitante, mas no caso do Eu Drag foi libertador, porque a gente criou um universo possível para essa figura, para essa personagem viver dentro da casa dela, né? Então, a ideia do roteiro surgiu aí. O que a gente levou para o set para gravar foram algumas cenas e um roteiro de uma entrevista, porque eu ia utilizar um pouco dos métodos de documentário para fazer a captação da fala, né, do relato da Bella Star, que foi criar, que a gente criou ali praticamente, né? A Tiffany foi criando esse relato da Bella Star e é também um relato da Tiffany, né? Porque ela é uma continuidade, uma continuação dela, né? Então a gente queria tentar fazer como um documentário, mas pegando a personagem, né? Então era essa a experimentação que a gente estava propondo ali. Então o que a gente levou foi essas cenas, né? A cena do sofá, que foi inspirado num relato, essa especificamente foi inspirado num relato da Drag Tiffany, que falou sobre olhar na janela, ficar no celular e olhar na janela, então a gente produziu essa cena, mas a cena das contas chegando, então essas cenas, a agenda, enfim, essas cenas a gente tinha já roteirizada como seria, mas a gente não sabia como a gente usaria dentro do relato. Então a gente tinha uma entrevista ali que ia surgir muitas coisas, como surgiram, né? E aí depois, então o roteiro não foi um roteiro típico como a gente vê no cinema, que a pessoa vai lá, inventa uma história, escreve, entrega, a pessoa decora em cena. Não foi nada disso, assim, foi um processo muito diferente do que eu estava acostumado, né? Então, com relação ao roteiro, à construção do roteiro, sim, teve essa questão dos relatos, né? A gente foi buscar, e as cenas que a gente propôs estavam meio que baseadas nisso, para depois a gente tentar casar com a entrevista. Isso é muito interessante, porque... A Tiffany, pode falar. Sim, eu ia complementar aqui. Gente, primeiramente, minha filha fala aqui. Muito obrigada pelo convite para fazer parte desse projeto lindo com vocês. Parabéns a todos, todas e todos os envolvidos. E é como o Rafa falou, né? Assim, o roteiro tinha esse esqueleto pronto já. Foi surgindo muita coisa que a gente foi complementando ali na hora. A cena do livro, por exemplo, foi uma cena extremamente inusitada. Sim. Porque tínhamos o roteiro, um momento ela vai estar sentada lendo um livro. Porém, a ideia de fazer aquela cena de ponta-cabeça, eu peguei um livro na estante do nada, puxei e abri, e deu exatamente naquele trecho do livro. Se a gente fala, ninguém acredita. Mas aquele trecho depois, e ele falou assim, pode ler em voz alta. Ele dirigiu e falou, lê em voz alta para a gente ver como que fica. E eu comecei a ler. E foi aquele texto que casou com a história, casou com muito inusitado. Depois que a gente terminou de ler, terminou de gravar, eu falei, gente, vocês viram que a gente leu? Você viu a história? Então, assim, tinha o roteiro, tudo perfeitinho das ideias, né, que o Rafa, ele é genial para montar essas estruturas que ele quer. Só que foi se enchendo a história de uma forma, e assim, é o que muita gente passou, muita gente
viveu, eu vivenciei tudo aquilo. Eu joguei para personagem, né? Nós jogamos para personagem, porém, muita gente falou sobre, né? A gente falou do universo drag, mas eu tive um retorno de pessoas que tinham um sonho de ter sua própria loja e viu esse sonho indo para baixo pensando, meu Deus, eu vou ter que desfazer do meu sonho, sabe aquela parte do desmontar, se descaracterizar e se despedir do seu personagem, falar isso não vai existir mais. Você vê empresários falando, nossa, eu assisti o filme, através dessa história, eu consegui me ver nessa situação. Eu vivi a mesma coisa. O meu comércio, minha empresa chegando contas, eu não conseguia pagar, e o que eu ia fazer era meu sonho que estava ali. Então foi muito, eu digo sempre, muito orgânico. Foi lindo de ver o resultado e chegar nesse resultado que chegou, que o Rafa destrinchou muito bem. Eu ia comentar que é bem interessante que você teve essa liberdade também, né? De dar as suas ideias, de propor o Rafa cenas, de falas, né? Você foi bem livre, eu acho que Todas as também falas. deu. Nossa, Sim, então foi é incrível! Foi muito Todas as livre, foi muito livre. E eu acho que se tivesse um texto, padrãozinho para decorar, não ficaria tão natural, tão Ficou muito real natural, e com a emoção, a própria emoção. Drag Tiffany e Brainstar são um pouquinho diferentes. Brainstar é glamour, é leveza. Drag Tiffany não, é isso aqui, gente. É no 220, vamos que vamos, e que rápido. Não, leveza, sabe? Então, assim, o Rafa me deixou muito tranquilo. Ele deu a ideia. Eu confio no Rafa porque a gente trabalha projetos juntos e ele deu a ideia. Ao primeiro momento eu fiquei com algumas interrogações na minha cabeça, né? Eu falei, gente, mas será? Não vai que vai dar certo. E saiu do jeitinho melhor até do que eu imaginava. Na cabeça do Rafa, provavelmente já tinha bastante coisa além. Mas eu falei, por que você mandou fazer isso? Mas é isso. É realmente muito bom saber que vocês tiveram toda essa fluidez, né? E realmente vocês passam isso pro curso, a gente consegue perceber isso. Vamos para a próxima pergunta agora para a Drag Tiffany. Falando sobre a experiência virtual, ela tem sido uma das principais formas de contato, né? Entretenimento, relacionamento no meio dessa pandemia, né? O isolamento social. E a gente queria saber de que forma trazer o seu trabalho drag para o ambiente virtual permitiu que você ou outros artistas suprissem a necessidade financeira, até porque artista não vive de like, né? Como também esse ambiente ajudou a suprir as necessidades de entretenimento do público. Ou seja, de que forma esse ambiente virtual tem ajudado você na permanência do seu trabalho e na permanência de se relacionar e manter o contato com o público que você já tinha, ou ganhar novos públicos, alcançar novas pessoas. Mariana, essa pergunta é extremamente importante porque, assim, o meu trabalho, eu trabalho há mais de 18 anos com drag, antes de ser drag, eu trabalhava com animação infantil, eu era palhaço, então eu já tinha esse contato com o público. Depois veio a drag, e é o contato direto, eu trabalho com humor, eu trabalho com improviso, né? Essa troca de energia, eu trabalho com palco, faço teatro, dança, então sempre houve essa troca. Então, quando veio a pandemia que parou, falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Teve aquele período do desespero, né? Exatamente como relata no filme. Acho que vai passar uns 2 mesinhos e já era. Mas depois chega um momento que você começa a ver que o negócio ficou mais sério. E aí você tem que se reinventar. Então, esse reinventar foi muito importante para mim. Ele me tirou de uma zona de conforto, onde eu tive que pensar o que fazer, como fazer e de que forma que isso chegaria nas pessoas. Eu sempre tive a troca. E aqui virtualmente, não necessariamente você tem a troca. Eu fiz vídeos, por exemplo, de animação gravada de presente para as pessoas. Alguém que queria homenagear no Dia das Mães, eu fiz algumas gravações que eu tinha que homenagear aquela pessoa, fazer aquela pessoa rir, depois ela se emocionar, e tudo isso através de um vídeo. Coisa que eu fazia pessoalmente. Então, foi uma novidade, uma descoberta. Eu tive que me reinventar para esse momento,
só que sem perder o que eu já faço. Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, de jeito nenhum. Eu sou muito sinestésica, né? Eu gosto do abraço, gosto do sorriso, gosto de ouvir as pessoas. A pessoa deu uma deixa aqui, eu já solto uma parada aqui. Então, assim, é muito diferente o virtual do presencial. Porém, você, nessa adaptação, as lives que eu estou fazendo agora, né? Eu já fiz algumas o ano passado, mas agora estou fortalecendo isso, porque daí você tem pelo menos a troca de mensagem, a reação das pessoas, os comentários aqui, por exemplo, as pessoas podem comentar o que elas estão achando, né? Eu vi que subiu alguns comentários assim, aqui, bem bacana. Isso, gente! Então, é isso, sabe? Você tem esse pouquinho de troca, esse pouquinho de troca que para mim é super importante. Então, assim, essa troca com o público, eu acho que isso não é só eu quem passei. Várias drags, porque assim, tem muitos estilos. Tem show, tem performance, tem humor, tem a drag, tem a drag que desfila. Então, tem muita coisa que aí as pessoas estão tendo que se adaptar. Sim, acho que essa próxima pergunta até é um ganchozinho também. A gente queria saber se é possível você afirmar essa altura da pandemia, depois de 1 ano e meio, né? Ainda com algumas casas de show fechada, se você viu que existia um saturamento no consumo dessa arte através das plataformas virtuais, ou se ela ainda é bem receptiva, ainda existe muita demanda. Certo. No começo, quando começaram a surgir algumas lives, estava ficando meio cansativo, muito repetitivo. Porém, amor, nós somos o quê? Artistas. Então, a gente tem que se reinventar. Mesmo sendo uma drag, fazendo uma live, sim, você tem que se reinventar. É uma coisa diferente, é um palco diferente, um lugar da sua casa diferente, e é um assunto diferente, uma pauta. Uma hora você fala sobre entretenimento, outra hora você milita mesmo, sabe? Então, assim, eu acho que não tem saturamento, não fica saturado o movimento drag na internet, desde que você seja criativo e vai mudando. Porque a partir do momento que você faz o que todo mundo faz, só é mais um. Então você começa a perder público, perder conteúdo, aí você faz coisas que não acontecem. É claro que todo mundo está suscetível a erros e acertos. Eu acho que o negócio é fazer, amor. Antes eu tinha muito medo de fazer certas coisas e não darem certo. Porém, o filme, eu Drag Isolada, quebrou um tabu na minha cabeça. Eu não aparecia desmontada, Anjo. Você não tá entendendo. Eu não aparecia desmontada, né? Foi a sua primeira vez? Eu tinha esse tabu de, tipo, a vida do Flávio e a vida da drag Tiffany. O Eu Drag fez assim, ó, uma coisa só. E a aceitação do público, a aproximação dessa realidade com as pessoas, trouxe muito mais gente para próximo, sabe? Aproximou muito mais as pessoas e falaram, meu, ela é drag, glamurosa, tá lá, bela, toda no strass, no esvairome, nas perucona, no saltão, mas ela vive com a gente, ela paga a conta, olha lá, ela paga a conta, ela passa dificuldade, e isso aproximou demais, e eu tinha muito receio da drag perder esse lado glamuroso da vida real, né, do dia a dia, mas isso foi uma somatória que o filme me fez entender que a realidade aproxima. Então, é realmente muito interessante. Transformador, foi transformador pós-filme. A Fênix. Já tá de cabelo vermelho. Legal ouvir esse tipo. Da palhada da Mariana. Que honra! Vou aproveitar que você falou sobre esse ponto, eu vou pular para uma perguntinha que se relaciona sobre isso. A gente, quando vê no curta que você se despe, né, do personagem, da persona, e volta a ser a pessoa artista, a gente ficou interessado em saber como vocês acreditam que isso reverberou para o público, né? De que maneira vocês gostariam que isso chegasse ao espectador? Você falou um pouquinho sobre essa questão, né? Até a Rafa comentou sobre a questão da humanização do personagem drag, né? Que normalmente no senso comum que a gente tem, a drag queen é aquela
aquela persona empoderada que tá ali, é indestrutível e que acaba que você não percebe a vulnerabilidade que elas também podem ter, as suas sensibilidades, questões pessoais mesmo. Eu queria saber um pouquinho mais de vocês sobre vocês mostrarem isso no curso, né? Sim, sim. Então, foi interessante viver isso, porque, como eu disse, eu nunca tinha despido do personagem publicamente, né? Então, muita gente tinha uma visão da drag power, assim, tipo, não, problema zero, né? E quando na realidade, como a gente fala no filme, às vezes você tem que entender, mesmo você não estando bem, você tem que animar as pessoas mesmo você não estando bem. Então, foi muito interessante fazer essa quebra. Você falou da cena do se despir da personagem, né? É, tem muito a ver com a identidade, né? Com o que a pessoa é. A Tiffany citou aí o caso que a gente falou da questão drag. Ela falou, não, mas isso também reverberou no empresário que teve que abrir mão da sua loja e tal. É isso, assim, né? Esse simbolismo do momento de você ter que abrir mão de alguma coisa que é você, é quem você é. Então, por isso que eu acho que esse momento toca no filme, porque todo mundo, invariavelmente, em algum momento da vida, vai se sentir tendo que abrir mão de alguma coisa que faz parte de quem você é, né? E isso é um processo que você encara. É, é interessante ver como a gente está usando uma drag como uma figura de linguagem, né? Mas isso toca em pessoas que talvez não tenham necessariamente uma relação com a drag, né? Mas entende como isso é pesaroso para quem conquista algo, para quem é algo, né? Seja o que for. Então, essa parte, de fato, é bastante tocante, é uma parte que a gente, às vezes, quando assiste, fala assim, nossa, dá até um negocinho assim, né? Mas é Sempre, isso. sempre. Eu não consigo assistir e não me emocionar. Eu fiquei aqui me segurando, às vezes fiquei aqui segurando a respiração, conta até três e vai. Porque mexe, foi real o que aconteceu. A gente jogou para a vida de Belistar, né? Que, que a gente criou essa persona aí, mas é que muita gente passou e passa, né? Por tudo isso. Sim. Vamos pular agora para o Rafa. Rafa, sua vez. Um ponto que saltou nos olhos, tanto meu quanto da nossa turma, foi que à primeira vista foi o fato de você ter pego uma drag, uma artista, uma pessoa que performa drag, para interpretar a drag queen Berestar, né? A gente gostaria de saber qual foi o seu impulso de ter escalado a drag Tiffany para esse papel, se ele teve a ver com uma questão de representatividade ou afinidade mesmo, bem como você disse, vocês são muito amigos há muito tempo, né? A gente queria saber, porque realmente foi uma coisa que saltou os olhos, sabe? Você ter escalado uma pessoa que faz drag, digamos assim, para interpretar uma drag, sabe? Eu chamei a drag Tiffany porque, como eu falei, a gente é amigo há muito tempo. Se eu chamasse outra drag, ela ia brigar comigo. Não, mas Mesmo. brincadeiras à parte. Claro que, assim, ter a drag Tiffany fazendo a drag, né, a Berestar, tem sim a ver com representatividade. Era importante a gente ter hoje é importante, né, a gente ter uma drag falando pela drag, né? É, há alguns anos atrás a gente assistiria, sei lá, o Wesley Snipes, que tem um filme onde ele é drag, fazendo a drag, e a gente, pô, legal. Hoje talvez não mais, né? Porque temos drags aí para falar por elas. Então, tem sim a ver com representatividade, né? A gente quis fazer um filme sobre a drag com a drag. E para a questão técnica, vamos dizer assim, no sentido da direção, o Flávio sendo ator, porque assim, eu conheço a Tiffany drag performer, eu conheço a Tiffany atriz, porque ela já fez um outro filme como Tiffany, conheço o Flávio ator, porque também já vi um filme que o Flávio ator fez. Então, a gente, como diretor, a gente sabe o que aquele ator tem para colocar naquele papel que você
coloca para ele, né? Por isso até eu digo que a gente diz que a construção da personagem, ela é invariavelmente uma troca entre o diretor e o dirigido, porque aí você traz o que aquele ator tem de história, de bagagem, de referência, e encontra dentro daquilo que você quer propor na linguagem narrativa, né? Então, para isso acontecer, tinha que ser uma drag, porque quanto tempo eu levaria para construir isso com um ator não drag, que não tivesse essa vivência, essa experiência, né? Como a gente falou, a gente não tinha aqui um texto para decorar. Então, eu também queria que o texto fosse vindo daí, do ator, né, da atriz que estava em cena ali contando essa história. E agora eu até cometi um ato falho e falei ator, atriz, porque eu acho isso mais provocador ainda, porque a gente quis, por exemplo, acreditar o filme Drag Tiffany e Flávio Mota, porque as duas pessoas que são uma, né, mas que ali estão interpretando a si e a um outro ser, a um personagem, mas que tá ali também de alma, né? Então, essa coisa do gênero, a gente quis brincar com isso também, a gente quis fluir por aí também, né? Até quando a gente foi construir figurinos e o acervo da Tiffany é bem vasto, né? Então, dá pra fazer uns 5 filmes. Mas a gente foi construindo assim, a gente pegava umas peças que a Tiffany olhava e falava, isso aqui, não, Será? não, eu falava, vai na fé, vamos sim, porque era desconstruir, inclusive, a Tiffany, né? A gente queria reconstruir com base na Tiffany. Então, por isso, assim, não podia ter sido uma outra pessoa, né? Assim, é sobre qualquer artista, é sobre todas as drags, mas o eu drag é o eu drag porque a gente teve essa troca que a gente só descobre que serviu para isso depois que a gente termina e assiste, né? Porque a gente fala, pô, como a gente falou, não tá aqui só o trabalho do filme, tá aqui a relação que eu tenho com a drag Tiffany, que a gente já se conhece, a gente sabe como é que a gente funciona na criação artística, então a gente já sabe o que um do outro quer do outro, então isso também foi muito importante. Então, por isso, escalar a drag Tiffany também. Sim. Eu aceitei porque o cachê era muito alto. Brincadeira, gente. Foi só um lanche mesmo. Foi R$ 30 a gente gastou, lembra, Tiffany? O orçamento do filme. Quando pergunto quanto gastou para fazer o meu drag, eu falo R$ 30. E mão de obra. Isso Porque aí salta mão muito mão aos de obra. olhos também. E mão de obra. Então, vamos passar para a próxima pergunta. Pensando no artista drag durante a pandemia, cujo trabalho é na área do entretenimento, né, que é majoritariamente presencial, ela acontece em ambientes de aglomeração, que são casas noturnas, boates, teatros, e também pensando no público que consome e frequenta esses exemplos, em especial as pessoas LGBTQIA+, de que forma o curta pretende estabelecer uma ponte entre o artista e o seu público? Nesse momento separados, ou seja, de que forma pretende chegar, tocar, sensibilizar tanto os artistas drags que assistem ao curta, tanto ao público consumidor dessa arte. Quer começar, Tiffany? Sim, eu posso falar que a ideia do filme, o acontecer, o filme, ele veio não só com o lance do entretenimento, né? Relato pessoal, eu fiquei mal nessa pandemia. Eu cheguei um momento que eu fiquei assim, gente, agora o que eu faço? Bateu uma depresinha, uma bad. E a ideia do filme já me deu um start para, não, pera, não tá tudo acabado, vamos reagir, vamos fazer acontecer. Então, começou daí. Já me deu uma luz no fim do túnel, sabe? Tipo, a pandemia tá aí, mas nem tudo vai ficar mal. Vamos fazer algo. E com relação a isso chegar às pessoas, a gente imaginou que fosse, sim, chegar, tocar algumas pessoas, a ideia, né? O conceito do curta ia chegar nas pessoas. Eu só não imaginava que fosse tanto. Eu receber áudios de drags chorando e falando que estava passando a mesma coisa e agradecendo por ter feito esse curta dessa forma.
que ajudou ela a se sentir e ela saber que vai passar e que vai melhorar. Eu recebi áudios emocionantes, emocionantes. Muitos deles eu encaminhei para o Rafa e são relatos me tocaram demais. E depois que você vê isso acontecendo e você tem essa devolutiva do público, você fala, meu, foi além, foi além. A nossa expectativa era uma, mas foi muito além. Então, você tem o ato de, claro, de entreter, de passar uma mensagem, das pessoas humanizarem a drag, das pessoas entenderem que o artista, ele vive daquilo, que tem que ter cachê, tem que ter a sua paga, né? Que muita gente acha que o artista, legal, você é drag, mas você trabalha com o quê? Quantas e quantas vezes eu ouvi isso? Ai, que legal, você é drag, mas você trabalha com o quê no dia a dia? Eu falo, gente, se não fosse a pandemia, era para eu estar trabalhando feito com a Camila agora. Então, você vê que a gente tem uma expectativa sobre o filme e, para mim, essa expectativa foi superada, foi além, por causa da devolutiva que nós tivemos. Mariana, você falou da ponte, né, com o público, e aí é isso, né, através da humanização mesmo, quantas vezes a gente pensou nessa pandemia, como é que tá meu artista favorito, né? Sim, não tô nem falando do artista grande, porque o artista grande, enfim, mas às vezes ele, até o artista grande, né? Mas enfim, aquela arte que eu consumo, o que que tá acontecendo com ela agora, né? Seja ela qual for. E eu acho que uma outra coisa que fez essa ponte também com o público é que a mensagem do filme, ela é uma mensagem de esperança, né? Assim, algumas pessoas nessa coisa da devolutiva que a Tiffany falou, algumas pessoas diziam assim, eu não esperava esse filme assim, porque talvez esperassem um filme de comédia escrachada, Sim. né, para rir muito e tal, que é o que as pessoas esperam da figura da drag. E aí o próprio espectador ele é pego assim de uma maneira, fala, poxa vida, aí traz essa reflexão invariavelmente para quem tá de fora, que vem assistir, pô, drag, a drag é mó legal e tal, e aí, putz, a drag, poxa, ela é ser humano, hein? E olha lá na pandemia, que dureza, complicado e tal. Então, e ao mesmo tempo, ele traz uma mensagem de esperança quando ela fala, né, temos que sonhar grande, e ela se reinventa quando ela põe a máscara, e ela fala, eu tenho que me virar, vambora, né? Então, assim, esse processo né, dela ao longo do filme, de se entendendo, é muito comum a todo mundo, né? Tem uma coisa do psicológico ali, né? Que todo mundo em algum momento passa por tudo aquilo, né? Uma coisa da faxina, da faxina interna que ela fala, que é a limpeza ali do quarto, né? Limpar uma bagunça que você tenha, tem um efeito também psicológico em você, né? Porque você começa a organizar, inclusive, as ideias, né? E aí, quando ela faz a virada dela, enfim. Então, eu acho que aí está a ponte, né? Nesses sentimentos que são comuns e são presentes para todo mundo. Então, há uma grande chance das pessoas se identificarem com o que ela está vivendo ali, com o que ela está vivenciando, né? Sim, eu acho Também tem também o lance do empurrar com a barriga, né? Que ela fala Sim, no filme, que a gente sempre viveu muito assim, né? Os problemas apareciam, ai, depois eu resolvo, ai, eu vou fazer outra coisa, e aí você não tem mais para onde correr. E muita gente esteve nessa situação. Você teve que resolver os seus problemas ali dentro da sua casa. Você não estava bem, você e seu namorado não estavam bem, não podia, sei lá, se afastar. No caso de quem é casado, mora junto, não podia se afastar. Você tinha que se resolver ali. Entre quatro paredes, você, né, não dava para empurrar mais, não dava para mascarar mais, não dava para mudar de alternativa. Não, o negócio tá aqui agora. Então, assim, tanto no filme quanto na realidade, todo mundo passou por isso. Sim, eu acho que é realmente muito importante vocês terem trazido muito esse caráter no curta, né?
justamente porque o senso comum é de que a drag está sempre linda e sorridente, e alegrando e animando o público, e essa quebra de expectativa, no sentido de que o Rafa falou, né? Peraí, é uma pessoa ali, né? A pessoa tem as vivências dela, os problemas dela, ela tem seus momentos de alegria, de tristeza. Eu acho que realmente é o que toca a gente, sabe? É o que salta aos olhos, é essa sensibilidade que vocês tiveram de trazer isso muito bem no curta. Mas a gente não deixa de ser glamurosa, gente. Sim, com certeza. Ai, eu adoro. Belíssima. Ai, Mariana, não liga que eu sou meio doida, gente. Eu sou diferente de Berê, viu? Eu vou que vou. Ai. Tiffany, pergunta para você. Eu acho que você até já respondeu um pouquinho. A gente Sim. queria saber de que forma a drag Bere Star, que você interpretou, você se sentiu representada por ela, né? De que forma você acredita que ela represente outras drags também? E como você já disse, os relatos que você recebeu e a expectativa que você tinha, poderia falar um pouquinho mais pra gente? O quão isso te surpreendeu no sentido de, nossa, eu tô ali com aquela personagem representa não só a mim, né, mas como muitas outras, não só drags, né, como o Rafa disse, mas como muitas outras pessoas. Como foi esse sentimento? Então, isso foi louco. Eu não imaginava que seria tão tocante da forma que foi. Eu digo isso pelo retorno das pessoas. Então, vi muitas drags. O Rafa falou um negócio assim, como tá o seu artista? O artista que você gosta? Nós que consumimos show de drag, nós que... Eu sou fã de shows de drag, eu sou fã de artistas LGBTs, que é mais... eu consumo isso, né? Então eu ficava pensando, eu falei, gente, tá difícil para mim, mas e a artista que eu admiro? E a minha colega de trabalho? E a outra que eu divido o palco? E a outra que faz apresentação, animação, telegrama do mesmo jeito que eu faço? Como que essa galera tá? Então, quando foi feito o filme, pensei nessas questões, mas eu não sabia que a identificação seria tão grande. Eu falei, não, todo mundo tá de algum jeitinho mal, né? Tá tendo que se virar, só que eu não imaginava que seria tão grande e de formas tão diferentes. Porque tem gente que se sentiu mais tocada na parte emocional, tem gente que se sentiu mexida na parte financeira, tem gente que em tudo, tem gente que começou a beber mais, começou a se drogar, começou depressão, ansiedade. Então, assim, tiveram momentos que as pessoas se identificaram com o filme de diversas formas. Vários artistas viram o filme e tiveram uma leitura completamente diferente um do outro. E uma drag falou assim, ai, Tiffany, me emocionei tanto naquela parte da laranja, você cortou a laranja igualzinho meu pai cortava. Eu falei, mano, que louco! A pessoa, você vê, lembrou do pai, eu falei, você entendeu? E coisa que a gente nem imaginava. Foi muito louco. As pessoas são muito plurais, né? São demais! Eu falei, meu Deus! E é isso, foi fora a parte emoção, sentimento, entrega. Tem tantos artistas, tantas drags que só vivem da arte drag há anos. Anos. Eu pensei nessa pandemia, sim, em procurar um emprego formal em qualquer outra área. E aí eu falei, gente, que eu coloco lá? 18 anos. Qual é a sua experiência? 18 anos que eu faço drag. E aí? Tem que desmembrar que drag é o quê? Você é vendedora, porque você tem que se vender. Você faz marketing, porque você tem que divulgar o seu trabalho. Você faz administrativo. Você tem que controlar seus ganhos, suas entradas, suas saídas. Então, assim, isso me fez acordar e ver o quão a profissão drag envolve todos os outros campos. E muitos artistas começaram a se olhar,
ter esse olhar, sabe? Tipo, gente, é isso, vamos organizar a minha bagunça aqui, mas me vender, eu que tenho que me administrar, eu que tenho que poupar financeiramente, porque se essa crise não acabar, ou se essa pandemia não passar, ou se outra pandemia vier, eu tenho que me regar, tenho que me controlar financeiramente para viver. Então, tocou em várias pessoas de forma completamente diferente, inclusive em mim. É realmente muito interessante saber disso. Falando sobre a sua adaptação durante a pandemia, o ambiente virtual que você falou antes, a gente ficou na curiosidade de qual a diferença que você pessoalmente notou entre a sua relação e a interação de shows ao vivo para os que agora estão em ambiente virtual, onde seu público você enxerga ele através de tela, ou às vezes nem enxerga como você está enxergando o meu rosto e do Rafa, né? Às vezes você literalmente ou tá na selfie, tá se enxergando só. Enfim, você Uhum. se olhar na telinha do celular, né? Qual foi a diferença? É completamente diferente. Eu tô aqui, ó, o celular tá aqui do lado, eu tô louca pra ver a mensagem do povo ali pra interagir. Só que não Também. dá, né, gente? A gente tem que interagir aqui, ó. Então, assim, é completamente diferente. Eu não vou dizer que é tão confortável, pelo menos pra mim, eu gosto do público. Eu gosto daquela energia. Eu gosto do contato, eu gosto da troca. E para quem trabalha com isso, é extremamente complicado você fazer um lance virtual. Porém, temos que nos adaptar, né? Temos que nos adaptar, temos que continuar trabalhando, temos que, às vezes, esse vídeo vai abrir a mente de muita gente, tirar a curiosidade de muitas pessoas, melhorar o dia de alguém. Então, assim, o trabalho de animação é isso. Eu vou lá para que aquelas pessoas se sintam bem, se sintam melhor, esqueçam um pouquinho dos problemas e deem risada. É a mesma coisa, só que é de uma forma menos troca. Vai e o resultado eu vou saber só depois, se souber. Verdade. É isso. Gente, vamos finalizar agora a primeira rodada de perguntas com uma última pergunta aberta para ambos. Após a divulgação e lançamento do curta, foi o que você já relatou um pouquinho antes, né? A gente ficou curioso de saber os relatos que vocês receberam. A Drag Tiffany já falou bastante sobre os relatos que ela recebeu, o retorno das amigas e do público drag. E a gente queria saber também de alguma curiosidade que vocês saltaram os olhos assim. Rafa, saber também o retorno que você teve com o lançamento do curta. O curta ainda está trazendo, né, pra gente algumas que a gente está plantando e colhendo, porque esse é o primeiro ano do curta, né? A gente lançou ele em novembro. A gente fez um evento, inclusive, para lançar para algumas poucas pessoas, com todos os cuidados ali, porque a gente estava naquela. A gente estava achando que tinha passado, né, que ia começar, já tinham alguns eventos rolando, com alguns cuidados, mas estava acontecendo, então a gente teve a oportunidade de lançar o filme, sentir a resposta das pessoas ali, né, que falaram um pouco sobre tudo isso que a gente falou, mas um dos relatos que mais me chamou a atenção foi um que a Tiffany me mandou de uma drag que o áudio dela, ela estava muito emocionada, né, e, assim, a emoção dela me tocou, né, além de outras, assim, a gente sabe que algumas referências do mundo drag viram o filme, então isso também é uma coisa que para a gente que produz é legal, né? Porque traz um prestígio, assim, né? Dentro da cena. Então, pô, é legal saber que a Chaka assistiu o meu filme, tipo, tive a oportunidade de fazer uma live com ela, né? Saber que a Silvete Montilla assistiu o filme, tudo assim, pô, legal, porque também é sobre essas pessoas. A gente que estava ali também querendo essa que chegasse lá, né? E, assim, as percepções, como a Tiffany falou, são das mais diversas, muito por conta da pluralidade do ser humano, né? Mas eu acho que a gente conseguiu esse resultado muito por conta da drag, né? De usar uma drag como figura aí, porque a drag, ela é tudo. A Tiffany estava falando no campo profissional que ela tem que vender, que ela tem que não sei o quê, né? Para fazer o marketing dela, né? Ela é a própria empresa, todos os funcionários, então ela se contrata e se demite todo dia, é uma loucura, né? É, mas, então, Bem isso. mas mostra como a drag ela representa essa pluralidade, né? Porque ela maquia, ela faz a roupa, o cabelo, ela tem
ela tem piadas rápidas, ela é muita coisa, ela representa muita coisa. A primeira fala da entrevista que a gente coloca no filme é a Berê fazendo esse discurso, né, de que a drag é resistência, a drag é tanta coisa, e é isso. Então, eu acho que porque foi a drag, a gente conseguiu ter essa multiplicidade de pontos de vista a respeito do filme, conseguimos tocar tantas pessoas diferentes, porque a drag tem essa característica plural, né? Então, eu vou passar agora para as perguntas dos convidados. Gostaria mais uma vez agradecer a disponibilidade de vocês em responder todas as nossas perguntas. Eu vou abrir agora achei as massa. Ai, que bom! Também A gente vai adorei. abrir. Depois eu quero qual é a cor da sua tinta, que tá mais vermelha, que eu gostei. Renan tá entrando. Oi, Renan. Olá, boa noite a todos, a todas e todos. Meu nome é Renan e eu vim aqui fazer agora as perguntas dos telespectadores, né, que estão aqui, mandaram algumas. Eu vou começar pelo Caio Corato, que ele perguntou: no cenário atual, o Brasil viu a drag bastante na música. Com curta, como vocês veem o potencial artístico dessa manifestação artística incrível? Eu acho que é uma crescente todo momento. Obrigado pela pergunta, viu? Eu acho que é uma crescente todo momento, em todos os espaços, em todos os ofícios, em todos os lugares, dos menores aos maiores, que eu vejo uma drag, eu me sinto representada e fico extremamente feliz de tê-la nesses espaços, né? E eu vejo que na música já alcançou e está alcançando patamares incríveis, mas eu acho que ainda dá para abrir mais isso, dá para se conquistar mais espaços, e eu gostaria muito que todas as áreas, né, tivessem essa abertura, tivesse esse espaço, tivesse mais drags em todos os campos, porque às vezes tem, mas é uma pontinha, ali, é escondidinho, é uma cota, então assim, tem muita gente boa, tem muita artista boa, muitas drags boas, e muitas drags talentosíssimas, então eu acho que ainda falta, não vou mentir, principalmente na área de atuação, eu acho que ainda falta conquistar mais espaços, mas tem muita gente boa aí pro mercado. Eu acho que o mercado está começando a abrir um pouquinho mais a mente, colocar as publicidades. A gente sabe que muitas vezes é só pelo pink money, é só a troca pelo dinheiro mesmo, e falar, nós estamos aqui representando para mostrar que está fazendo, mas que seja para mostrar, mas valorize esses artistas, essas artistas, e que tenha mais, que seja para mostrar, mas que mostre com vontade mesmo, sabe? Que apoie, que lute junto, que brigue junto, e acho que falta, mas pode crescer muito nesse sentido, inclusive até aqui na cidade onde eu moro, né, onde nós moramos, em Osasco, eu acho que a gente tem muitos espaços a ser preenchidos ainda. Na atuação, principalmente, né, Tiffany? Você Sim. falou disso. A gente ainda vê, por exemplo, personagens drags interpretados por atores héteros, ou enfim. Não é que não pode, né? Porque eu acho que quando você é ator ou atriz, você também tem que fazer de tudo, né? Tem que ser meio sem limite, assim, né? Mais ou menos. Mas eu acho que quando a gente está falando de representatividade, de lugar de fala, é tão importante colocar quem tem essa vivência para falar e a gente poder ouvir uma vivência genuína, né? Real ali. Então, eu acho que faltam realmente drags e não só drags, mas atrizes trans nas mídias aí fazendo papéis de pessoas trans, porque elas estão na sociedade, né? Então precisam também estar na dramaturgia, precisam estar eu sinto que o mercado tem aberto um pouco espaço, mas ainda muito com o olhar do potencial comercial da drag, né? Na propaganda do hambúrguer, na propaganda do cosmético e tal. Mas é no dia a dia que a gente vê como é que essas marcas de fato estão engajadas com as nossas causas, né? E hoje, felizmente, as redes sociais permitem esse contato do consumidor com a marca. Então, ele pode escolher a marca dele também pela política que a marca dele adota quando diz respeito à própria vida, né? Então, é interessante ver que a drag
está ganhando esse espaço, mas também observar como é que está sendo dado esse espaço, né? E por que é que está sendo dado esse espaço. Então, tem que reivindicar o lugar de fala mesmo, né? De poder compartilhar a sua vivência. Sim, com Não é só certeza. pelo close, né? Exatamente. Sim. Vamos passar para a próxima pergunta, do Vinícius Pastor. Com a paralisação dos eventos, essa pergunta é para a Drag Tiffany. Você tentou ampliar os seus trabalhos pela internet, em redes sociais como TikTok, Kawaii, por exemplo? Se sim, como foi? Ai, gente, se aproveita, já me segue no TikTok. Vinícius, um beijo pra você. Tô tentando e estamos indo aí, gente. Vamos ver onde vai parar, né? Tem um canal no YouTube desde 2014. Eu acho que tinha 6 vídeos de 2014 pra cá, era muito. E recentemente eu comecei a movimentar, porque assim, você tem sim que acompanhar esse mercado, principalmente quando você tem os eventos reais, presenciais, você está tão focada trabalhando, você fala rede social, amor, é postar e ir trabalhar. Agora, como aqui virou o mercado, aqui virou o trabalho, aqui virou a empresa, aqui virou o seu lugar de venda, o seu lugar de criação, de transmitir o que você faz, a sua arte, então eu acredito que você tem que procurar nos melhores e nos mais atuais aplicativos aí de comunicação que tem, né? E TikTok, confesso que quando começou, falei, gente, TikTok, que coisinha tão pra criança, eu acho. Menina, eu tô viciada! Acho que todos começamos assim, praticamente. E aí você começa a ver que aquilo é divertido e que você comunica através do humor. Às vezes você milita ali fazendo uma dublagem, às vezes você diverte alguém, às vezes você faz uma cobrança, uma crítica. O dia que você tá irritado, você faz uma dublagem irritada mesmo e posta. Então é isso. Vinícius, estamos aí nas redes sociais, segue nós. Tudo na descrição, hein? O Instagram Tudo dele está na descrição da live. Se não seguir porque gostou, segue por dó, tá? Tá ótimo. Não. A próxima pergunta também é para a Drag Tiffany. Ela é da Ana Laura. Aproveitando o gancho também, porque o Mariano fez uma pergunta parecida, que é saber o que te motivou a ser drag. E o Mariano até complementou, dizendo que existem diversos motivos. E eles querem saber o que te motivou a performar drag. Gente, eu sempre gostei de palco desde criança, né? Então, assim, eu comecei com teatro de escola, eu era daqueles alunos que organizava a semana cultural na escola, fazia catecismo na igreja, ia ter interpretação na igreja, sabe? Então, a pessoa sempre gostou de um holofotezinho, né? Um palco, um negócio assim. Fiz dança, depois fui trabalhar com animação infantil. Então, a arte de aparecer já estava um pouco em mim. E aí, um dia eu fui ver um amigo fazendo um telegrama animado de drag. Eu já trabalhava como palhaço, mas eu nunca tinha visto uma drag fazendo telegrama animado. Eu só tinha visto drags em palco. Eu olhava aquilo, meu olho brilhava, né? Ai, que linda! Ai, que isso aqui era tão longe da minha realidade que eu falei, gente, eu não sei dublar, eu não sei andar de salto, eu não sei nada disso. E eu fui ver um amigo fazendo telegrama animado. Eu ia falar de um artista que eu admirava muito naquela época. Admira aí, né? E aí eu fui ver esse amigo fazendo um telegrama animado. Quando esse meu amigo, eu vi ele fazendo um telegrama animado, eu falei, olha que legal, dá pra eu fazer humor, divertir as pessoas e ser drag queen ao mesmo tempo. Aí eu falei, vou tentar. Comecei ruim, bem ruim, viu, Ana Laura? Era triste. A sobrancelha era na tampinha da maionese, assim, ó. Eu fazia, parecia um M. Horrorosa. Tem registro fotográfico disso? Graças a Deus, não. Graças a Deus. Vocês trabalham com museologia? Isso. Pelo amor de Deus, não isso não, menina. Acha dinossauro, mas não acha minhas fotos. Pelo amor de Deus. E graças a Deus eu tinha internet de direito naquela época. Então,
começou assim, o que me motivou foi fazer as pessoas rirem e ser drag queen. Quando eu vi aquilo, me encantou os meus olhos. E por muito tempo eu dividi, né? A drag e um trabalho formal. Eu trabalhava numa financeira. Então eu trabalhava na semana nessa financeira e no final de semana eu fazia drag. Até que a drag começou a ganhar mais espaços e eu ter que comprometer minha agenda na semana. E aí virou ofício de vez, amor. Aí a gente. O motivo é esse: ganhar dinheiro, pagar a conta e dar risada. Das pessoas, não das pessoas. E nem que as pessoas. Eu vi uma vez uma frase da Chaka Drag Queen, que ela falou assim: eu não vou rir de você, você não vai rir de mim, nós vamos rir juntos. E isso, pra mim, eu falei: tá ótimo, gente, é isso aí. Bora viver isso. Combinado. Combinado. E é isso. Vamos então para a próxima pergunta. É outra pergunta do Vinícius Pastor, e agora para o Rafa. E ele quer saber, Rafa, o que te motivou a seguir a carreira do audiovisual? Parabéns para vocês. Obrigado, Vinícius. Eu sempre gostei de vídeo, né? Fui uma criança criada assim na frente da TV, né? Acostumado a ficar brincando assim no tapete enquanto a mãe assiste novela das 8. Então, a TV fez parte da minha formação, né? De vida. Eu fui estudar rádio e TV na época, né? Que era como chamava o curso de produção audiovisual na época que eu cursei. Então, eu sempre tive esse interesse pela linguagem do vídeo, sempre, de alguma maneira, pratiquei, estive envolvido também na escola, era sempre aquela coisa, turminha que vai fazer um filminho e tal, eu estava sempre envolvido, turma do teatro e tal, fiz teatro muito tempo também, né? É, mas eu acabei trabalhando com outras coisas, né? Embora produção de eventos tenha algumas similaridades com a produção de vídeo, até pela forma de produzir, né, e tal, é, é um outro universo, né? Um outro mercado, é tudo bem diferente. Então, por muito tempo eu estive, embora tenha formação, tenha o interesse, fiz alguns curtas e tal, de certa forma, a pandemia me trouxe essa reinvenção para o audiovisual. Então, eu voltei a olhar para o audiovisual como não só aquele sonho, aquela vontade, quero trabalhar com filmes e tal. Eu falei, não, preciso ganhar vida com isso aqui, porque foi isso que eu estudei, isso que eu sei fazer, e é isso que as pessoas estão consumindo agora, né? Que vídeo é o lance do momento nessas mídias digitais e tal. Então, a pandemia me ajudou também dessa reinvenção, né? A olhar para o audiovisual, a voltar a olhar para o audiovisual com vistas profissionais, assim, de trabalhar mesmo e elevar isso a uma escala profissional, né? Porque eu vinha fazendo um trabalho profissional na área de eventos, né? Como celebrante, como cerimonialista, na produção de eventos, enfim. Mas sempre ali, dirigi um curta há uns 3 anos atrás, depois dirigi mais um, aí começamos a fazer um documentário e agora, durante a pandemia, a gente lançou, inclusive, em fevereiro, né, que é sobre o Museu de Osasco, que eram com imagens que a gente já tinha guardada, tínhamos gravado em 2018, e vamos montar um curta aqui com esse material. Então, o audiovisual ele sempre esteve na minha vida, de alguma forma, mas pós-pandemia de uma maneira profissional mais ativa, vamos dizer assim. Vamos para a próxima pergunta, então. Era do Maior Fiasco. E a pessoa perguntou: uma das cenas que mais me marcaram foi a cena final pós-live da Berê. Como foi criá-la? A cena Acho que seria legal os dois responderem. Foi a cena dar uma bebidinha? Isso. Essa mesmo. Então, essa cena, ela foi criada porque iríamos usar outros artifícios de... Isso. Não seria o álcool, se é que vocês me entendem. Então, por que a gente pensou no álcool? Porque era o que estava mais próximo, não assustaria tanto, não teria uma associação tão negativa, mas foi o lance do refúgio, né? Fugir ali, tomar aquela bebida para fugir
do problema, ou pelo menos mascará-lo. Mas a cena em si foi muito legal de fazer, porque era água, óbvio, Essa era a mas minha curiosidade. não, era água pura. Mas eu viajei tanto naquilo ali, tanto, tanto, tanto. E essa cena eu acho que foi, tirando aquela parte da mosca na taça que tá no final, ela fluiu tão ali, ela foi tão direta fazendo, e o Rafa me deixou livre, vai. E foi. E eu gostei tanto de fazer que eu me fui me empolgando. Quando eu vi, amor, já tava arrastando no chão. E eu falei, gente, é isso que a gente faz quando a gente não tá muito. Se a gente chora, a gente ri, a gente fala besteira, aí vem um pouco de coisa séria, e aí você mergulha nos seus problemas, aí você dá risada com as suas conquistas. Tudo ali no lance da alucinação momentânea sob o efeito do álcool. E essa cena foi muito gostosa de gravar. Quando eu gravei, eu falei, mano, me passei por louca, certeza. Falei, me passei por louca. Na hora que eu olhei pra cara do Rafa, atrás o Anderson filmando, eu olhei pra cara do Rafa, eu já senti na hora, eu falei, aconteceu alguma coisa, não sei o quê. Mas foi muito gostosa de fazer, foi muito entregue. Eu falei, ai, que gostoso. Eu ia destacar isso. Eu acho que foi a cena de mais. Não era para menos, né? Porque a cena exigia isso, mas foi a cena de mais entrega, assim, né? Do processo. A Tiffany falou uma coisa interessante sobre essa alteração que nós fizemos no roteiro. A gente queria que tivesse essa cena do momento psicodelia, porque a gente sabe que todo mundo entrou nessas, bebeu, usou alguma coisa, né, deu uma variada nas ideias, porque estava muito preso dentro de si e precisava dessa fuga. Então a gente queria que tivesse essa cena até pelo grafismo que ela proporcionaria, com o efeito da luz que a gente tinha pensado, né? E aí o Andy, que é o meu marido, produtor do filme, inclusive está nos assistindo, amo você, ele pautou o roteiro no sentido de que, peraí, ela vai usar essa droga? Porque a ideia era que a ideia original era ela pedir ajuda da amiga e a ajuda que a amiga deu era mandar uma droga para ela. Tipo assim, é o que eu posso te oferecer. E aí a gente ficou pensando em como isso surtiria, porque talvez desmerecesse o processo da Berê. As pessoas iam interpretar o uso da droga de uma maneira pejorativa que ia desmerecer aí o processo da Berê. E o Andy foi muito sagaz nessa percepção dele, que eu até no início eu dei uma resistida, porque eu queria que tivesse a psicodelia. E aí ele falou, vamos pensar numa psicodelia não tão marginalizada no sentido social, né? Como as pessoas vão interpretar ao assistir o filme se a Berê for uma drogada. Porque aí vai acabar por, não, ela tá sofrendo uma drogada, é uma drogada. E a gente não queria que caísse nesse senso comum. Então a gente falou, vamos usar a bebida, que é droga, né, gente? Mas socialmente aceita. Então a gente conseguiria fazer a cena da psicodelia, da entrega, mas com um elemento que fosse mais palatável no sentido cinematográfico da coisa, né? Então foi assim que a cena chegou onde ela chegou. A gente já tinha a ideia de fazer ela virada, né, para dar esse aspecto de que ela estava meio voando ali na brisa dela, na loucura dela, e usar aquele efeitinho da luz, que é uma coisa super simples, mas que funciona muito no vídeo, para dar essa ideia de que tá tudo girando e tal. E na hora que a Tiffany pegou para fazer a cena, a gente tinha uma marca, né, ali para fazer aquele momento que ela escorre na parede, que eu nem sei se ela sabia que ia acontecer aquilo, porque eu falei, escorre aqui, aqui ou é aqui, você vai escorre aqui. E era essa marca, assim, mas eu queria que fosse uma cena contínua, que fosse para a gente poder sentir junto com ela mesmo, aquele momento ali que muitos de nós já passamos. Então, é mais um momento do filme que provoca aquela coisa assim, eu já passei por isso, tô com uma berê aí nessa, né? Então, foi esse o processo aí para chegar na cena. Fazer um comentário, assim, porque a comunidade LGBTQIA+, já é tão estigmatizada, né, com essas questões da promiscuidade, uso de drogas, que Sim. essa sacada foi muito Foi genial. importante também
para não ajudar na propagação Sim, da sim. reafirmação desse preconceito, né? Exatamente, exatamente. Realmente, a gente sabe que existe, né? Cada pessoa usa de certos artifícios para se esconder do problema, para mascarar, mas não é todos, não é todas, né? Que não são todos que fazem uso disso ou de qualquer outra coisa, de qualquer outro artifício para fugir. Porém, a gente sabe que o mínimo que a gente faz, tem gente que já fala, todo mundo é igual, todo mundo faz. Então, foi bem, bem legal. E assim, a gente criando ali, que nem o Rafa falou, era ele dirigindo, eu fazendo. O Anderson, ele tinha um olhar muito atento durante todo o processo de gravação. Ele via, às vezes, coisas que nem eu nem o Rafa percebia. Então, esse momento, especificamente, foi um deles que foi muito válido A visão mesmo. do produtor, né? Porque o produtor ele tem essa visão do pós, né? Ele tá olhando ali já para o filme está sendo feito, mas ele já está vendo o filme como uma peça pronta. E aí ele tem essa visão externa que muitas vezes na mente criativa do diretor, ali na pira dele, de querer cada vez mais, porque você tem mais elementos, mais coisa e tal. Ele tá indo, eu tô indo, né? E acho que uma coisa que foi legal do filme foi eu ter feito essa dobradinha com o Andy, né? A gente se dá muito bem, a gente trabalha junto, né? Mas essa dobradinha no filme, ela funcionou nesse ponto de equilíbrio, assim, de ele trazer a luz sobre algumas coisas que o criador estava, sabe, assim, maquinando, às vezes até para um outro lado. Então, o filme foi nascendo, né? Foi um processo muito diferente mesmo, assim, do que eu estava habituado, né? A coisa foi se encaixando uma coisa na outra e quando a gente viu, em uma semana de edição, a gente tinha o filme. Falei, caramba, então tá aqui. Então nasceu, né? Nasceu. Vamos então passar para a próxima pergunta. Deixa para exibir aqui. A pergunta é da Frieda Marte. Vocês acreditam que com o fim da pandemia, a arte drag continuará a fazer uso do digital em rede como um novo espaço para performance e contato com outros públicos? Frieda, que nome fino, Frieda, adorei. Com certeza, meu amor, com certeza. A tecnologia veio aí, provavelmente vai permanecer e só tem a enriquecer. É claro que vai se somatizar com os trabalhos, né, presenciais, ao vivo, que nada tira. É gostoso ver uma peça de teatro virtual? Mas não é igual a se você ir ao teatro e você sentir ali aquela energia. Eu acho que uma coisa, o lance do virtual vai permanecer sim, porém, eu prefiro acreditar que as coisas presenciais vão ser muito mais valorizadas. Sim, assim espero. Assim espero. Assim espero. Pelo amor de Deus. Sim, mas a tecnologia está aí para somar com a gente. Eu era muito aversa a fazer vídeos, a me gravar, porque eu gaguejava, e aí não ficava igual, e não sei o quê. E hoje eu aprendi a lidar com isso, estou aprendendo cada dia, né? Novas ferramentas, por exemplo, essa transmissão aqui. Imagina, gente, quando que poderíamos. Vem aqui para Unirio. Iria, se fosse tudo pago. Linda que eu iria. Hospedagem, passagem, iria, linda. Mas olha que gostoso. Isso aqui é um resultado de coisas que vieram para ficar. Talvez se não fosse a tecnologia, se não fosse esse momento que estamos passando, não teríamos feito o filme, não estaríamos agora aqui interagindo com a galera. Então, assim, eu acho que isso veio para ficar, veio para somar e vai permanecer. E o que eu puder fazer uso dessa tecnologia, amor, tamo aí. Sim, ela conectar a gente aqui do Rio, né? Eu e o Renan, a gente está aqui no Rio de Janeiro, vocês aí em Osasco. O pessoal que está assistindo deve estar de outros estados também. Acho que essa conexão também é bem legal. Super legal. Maravilhoso. Tem um comentário aqui da Júlia Salazar que ela reparou na diferença da maquiagem entre a drag Tiffany e a Beira Star.
Eu queria saber, uma pergunta minha, se houve alguma influência externa, alguma inspiração, ou se foi uma ideia que você já tinha, Drag Tiffany? Que legal, Júlia, que bom que você observou isso, mas sim, existiu sim essa preocupação, né, de, de não ser tão a drag Tiffany, né? Queríamos que fosse uma personagem representando uma drag, representando uma drag, é meio louco, mas que não ficasse com cara da drag Tiffany. Então, assim, eu tinha muitos elementos aqui, figurinos, a gente podia usar muita coisa. Só que a gente fugiu da drag Tiffany. A drag Tiffany é isso, é animação, diversão, pra cima, alto astral, fala rápido, faz piada, faz tirada. E a Berê não, a Berê é calma, classuda, ela pensa, ela, né, nesses, mais devagar, mais, ai, não me rele, não me toque. Então, e eu já sou mais comunicativa, mais, né, gosto de mexer com todo mundo, chego falando, saio falando, e teve essa preocupação também nessa estética. Então, eu fiz uma maquiagem diferente, e como foi tudo muito rápido, depois a gente falou assim, podia ter feito mais coisas, podia ter feito, sentado mais, ou tirado mais. Então, mas teve sim, Júlia, teve essa mudança, né, um pouco da caracterização, para não ficar tão a drag Tiffany ali. Inclusive, como o Rafa comentou, muita gente que assistiu o curta foi esperando uma coisa, né, se divertir, dar risada, brincar, não sei o quê, quando na verdade foi uma coisa muito reflexiva. Então, não só na história em si, mas também na caracterização a gente tomou alguns cuidados, principalmente quando a Berê tá no dia a dia ali, que usa um brincão, um colarzão colorido. Gente, eu não uso isso no meu dia a dia. Eu sou uma pessoa de muito camiseta, tudo certo. Mas não, Berê tinha uma trança com um bico de pena. Então, a gente tomou cuidado com isso. Que bom que você observou, Júlia. Parabéns, você é muito observadora, tirou nota 10. O batom também, o batom é muito marcante, né? Sim, A gente vê a Tiffany, ela sempre tem bocas muito coloridas, né? O sorriso muito marcante, sempre com glitter, com brilho e tal. glitterado. E a Berê, ela tem uma boca que transpassa, né? Ela não tem aquela, não é tão marcada como a Tiffany. O próprio desenho da maquiagem, né? A Tiffany foi muito feliz aí nessa escolha também. A gente falou sobre isso, né? Na hora porque ela se maquiou de fato, a gente fazendo a cena da abertura, né? Então ali a Eu gente usei a tava. sobrancelha, usei a minha própria sobrancelha. Foi diferente, a gente provocou isso, né? Tanto quando a Tiffany fala do traje da Berê estar aí ao longo do dia, a paisana, né? A gente quis que tivesse esses elementos que confundisse, brincasse com a coisa do gênero, né? Mas também fizesse a ponte da fantasia dela com a drag, né? Porque era a maneira que ela tinha. Pô, ela tá indo pegar a conta embaixo da porta de salto, porque ela tá vivendo a fantasia drag dela como ela pode, porque, como eu falei, é o que ela é, né? Faz parte da identidade dela. Então é legal perceber que as pessoas notaram isso no filme, isso é muito bom. Tem mais uma pergunta aqui, da Lívia Barbosa. Ela escreveu: Isabel Gomes me pediu para perguntar. Eu gostaria de saber por que deixaram para criar o nome da drag Berê Star nos últimos dias de produção. Qual é a história por trás do nome? Nos últimos dias, não, no dia da gravação. A gravação. No dia da gravação. Assim, a gente. É engraçado porque tem foto da Tiffany fazendo a cena com a claquete, e você consegue ler na claquete Pandemic Drag, porque a gente não sabia o nome do filme. É um filme sobre uma drag na pandemia, então a gente estava chamando de filme da drag, Pandemic Drag, e mais para a gente ter uma referência do que seria o projeto. A Tiffany, durante algum momento do processo, ela demandou o nome. Mas eu falei naquele momento, falei assim, ó, eu não sei, para mim, enquanto diretor aí, na hora de fazer as cenas, não sei se é relevante o nome. Eu não tô preocupado muito com isso, não. Tô preocupado com o que você vai trazer e tal. E ela ficou incomodada, falou, não, eu preciso de um nome, porque eu tô precisando. E aí o Andy também falou do nome, falou assim, acho que tem que ter um nome sim, Rafa. Eu falei, então vocês que pensem o nome aí, porque não me vê com essa tarefa, não. Né? Vamos ver um nome legal aí, vamos discutir o nome. E aí, no dia de gravar,
eles falando sobre isso e começaram, né? Aí eu, o Andy tinha falado Berê, e Berê soou engraçado. Eu falei, Berê eu gosto. E aí a Tiffany, acho que veio com Star, né? Pra ser, e aí casou tão bem que eu falei, cara, perfeito. Se ficou bom pra vocês, pra mim tá maravilhoso. E é tão interessante isso, porque a Berê, ela é uma construção muito coletiva nesse sentido, né? Porque a gente foi agregando coisas nela que é interessante ver como na tela ela se torna uma pessoa assim, é ela, né? Então, a quem conhece a Tiffany e o Flávio percebe que é outro jeito de falar, é outro gestual, é outro tom de voz, né? Isso é muito doido. Mas eu acho que é um bom sinal, é bom pro filme, isso é bom. Eu Sim, queria com ir, certeza. eu encasquetei com esse negócio do nome, porque eu falei assim, o povo não pode associar que a drag Tiffany. Vamos pensar no nome aí. E aí o Andy pensou, né? Um nome que fosse, que não tivesse um gênero determinado, Isso entendeu? era importante também, isso era Então a gente importante. queria um nome que. Berê. Tá, Berê é o Berê, a Berê é Berê. É Berê, não tem o Berê nem a Berê. Berê. E o Star foi para dar um. Um glam. Nós vamos agora para a última pergunta que enviaram aqui da Bel Gomes. E ela perguntou para os dois: para o futuro pós-pandemia, o que pretendem fazer enquanto artistas? Ai, que Quer pergunta, hein? começar? Cara, assim, eu quero poder continuar sendo artista, né? Porque ser artista nesse país é sim um ato de resistência, de criar e se expressar. Eu tenho me contactado muito com esse meu lado, que quando a gente trabalha com um evento e tal, você acaba ficando um pouco mais empresário, um pouco mais gestor, uma coisa que sem ser também na hora que tem que ser, mas o lado artista, ele tá dentro da gente, ele grita, ele quer sair, então eu quero poder continuar sendo artista, né? E quero fazer mais filmes, assim, de verdade. Acho que é um bom. A internet tem esse potencial aí de difundir conteúdos em vídeo, então eu acho que quero continuar produzindo vídeos. A gente tem projetos de filmes que a gente quer muito fazer, que muito ter condições de fazer, ter meios para fazer. E, e é isso, assim, voltar, mesmo podendo trabalhar com vídeo e tal, a gente não é uma coisa assim que fala, poxa vida, é muito fácil, não é, né? É um mercado complicado, competitivo, é um mercado que está crescendo, então a gente quer aproveitar disso, né, claro, mas se especializar sempre, crescer nesse mercado, que a gente está aí é um primeiro projeto nosso, assim, o Drag, né? A gente tem outros filmes com outras produtoras, né? Que tem lá a sua trajetória, que já viveram ali o seu momento, o seu processo. Mas eu quero me dedicar a isso, assim, ao meu trabalho com audiovisual, porque eu acho que é uma coisa que eu gosto de fazer e eu consigo me expressar o que eu penso através dessa linguagem. Então, meu plano para pós-pandemia é continuar sendo artista. E eu, gente, eu sou uma pessoa livre, eu sou do vento, eu sou solta. O que aparecer, a gente vai encarar, desde que seja bom para ambos, né? Desde que seja legal. Eu gosto muito de desafios e o Eu Drag para mim foi. Existe uma Drag Tiffany antes do filme e uma Drag Tiffany depois. Existe um Flávio antes do filme e um Flávio depois, porque me enriqueceu muito pessoalmente, né? No sentido de descobrir coisas novas, de acontecer coisas que eu não esperava. E eu sou muito assim, eu vou vivendo os momentos, assim, né? Claro, quero, né, sempre estar me preparando para fazer novas coisas, cursos, porque a gente tem também que ter uma bagagem, tem que ter esse embasamento teórico, técnico, né? Muitas vezes, mas eu sou aí das oportunidades. Eu vou fazendo a minha arte, aonde ela for chegando, a gente vai indo. E é isso. Estaremos todos conectados para Sempre. acompanhar, né, Por os novos projetos favor. de vocês.
Com certeza. Gente, eu Sabe, gostaria de agradecer. quem sabe pós-pandemia a gente já vai pro México, né, Rafa? Vai lá, Rafazinho. Estamos Ó, aí que na Sobre os chique. seleção. festivais, sobre os Não, peraí, calma, festivais, não né? fala. A gente não fala que a gente vai, que eu não sei, né? Vai saber. Quem Mas sabe? a gente tá selecionado aí para participar do Queer Festival, né? Que vai acontecer em Playa del Carmen, no México. É um festival internacional voltado para as questões LGBTs. Então, a gente vai estar com uma galera bacana aí do mundo inteiro. As pessoas vão assistir o nosso filme, a gente fica muito feliz quando isso acontece. E quem sabe a gente consiga ir, né, gente? Porque passagem de avião é bem cara, a gente tem que. Tá difícil, mas vamos tentar, sim. A gente está trabalhando para isso, para conseguir fazer essa viagem e participar desse festival presencialmente, né? A gente participou no começo do ano, antes até de começar a live, eu estava contando, né? A gente participou no começo do ano de um festival online que acontece no Reino Unido, mas é internacional. E agora, no mês passado, a gente participou do Tamoio, que é um festival de São Gonçalo, né, num coletivo lá. E então é muito legal essa experiência com o festival, essa troca, poder assistir outros filmes, e a gente percebe que o tema LGBT está ficando cada vez mais presente no cinema, né? Assim, é um assunto que tá servindo para o entretenimento, mas também está servindo para reflexão, para quebrar preconceitos, para expandir o alcance aí das nossas pautas. Então, eu gosto muito dessa possibilidade de estar trocando com esses outros produtores, esses outros fazedores aí de arte que a gente se enxerga um pouquinho em um, se enxerga um pouquinho no outro e vai se alimentando disso para criar coisas novas e tal. Então, acho que o fazer artístico tem muito disso, né? E aí, essas experiências com festivais são maravilhosas para a gente receber feedback de outras pessoas, de outros lugares, de outras vivências sobre o que a gente está fazendo, né? Então, isso acho que é o mais gostoso de tudo, de ter feito filme, tem sido essa troca, esse momento, assim. E quero agradecer muito vocês por esse assim, debate que vocês organizaram, maravilhoso. Eu adorei muito participar, me senti muito honrado, assim, de ter o filme fazendo parte aí do trabalho acadêmico de vocês. Isso poxa, é o que eu falei, dá um respiro assim de esperança pra gente nesses dias tão duros que a gente vem vivendo. A gente que agradece, foi uma honra a gente ter tido a oportunidade de conversar com vocês se disponibilizarem de responder as nossas perguntas, participar da live. Eu quero lembrar a todo mundo que todos os contatos, tanto de e-mail quanto telefone, Instagram, eles estão na descrição dessa live, quem quiser acompanhar um pouquinho mais o trabalho de cada um. E eu acho que a gente encerra aqui. Tem mais perguntas, Renan? Ou acabou? Não, as perguntas acabaram. Aquela foi a última mesmo, da Bel. Pode Tem falar. a atriz coadjuvante do filme que quer mandar um beijo. Aqui, gente, assistindo a entrevista. Gente, muito obrigada pelo carinho de vocês com o nosso trabalho. Fiquei também extremamente honrada de fazer parte desse trabalho de vocês. Espero que tenhamos somado juntos, porque acho que é isso. A arte está aí para somar, né? Seja ela aí no campo acadêmico, seja na mídia, seja numa palestra, seja só dando risada numa roda de amigos. Arte é isso. Sim. A gente Eu gostaria de agradecer imensamente. vocês também por terem aceitado participarem dessa atividade. Foi muito enriquecedor para a gente e eu espero também que para todos que estão assistindo tenha sido. E é isso, gente. Agradecer ao pessoal que acompanhou, que assistiu o filme, que mandou pergunta, que acompanhou aqui. Tô vendo no chat aqui bastante mensagem, uma galera que a gente conhece. Então, valeu aí, gente. Obrigado, viu? Obrigado! Beijo. É isso, gente. Boa noite. E nos sigam, viu? Nos sigam, nos acompanhem. Afinal de contas, a rede social é que está salvando. Então, todo mundo, né, gente? Siga a gente aí, viu? Um beijo. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, Obrigada boa a todo noite. mundo.